E aí galera, eu sou a Aline. E eu sou a Renata e a gente faz vídeos cinemáticos tipo esse. Não, peraí, tu não tá no lugar errado. A nossa viagem não começou bem assim, então senta aí que a gente vai contar um pouquinho sobre a nossa história. Bom, eu sou fotógrafa, a Renata é biomédica, mas a gente quis seguir uma vida um pouquinho diferente. Por mais clichê que isso acaba parecendo, a gente estava cansada daquela rotina, a Aline já há 4 anos trabalhando no mesmo emprego, eu totalmente desiludida com a minha formação, e a gente queria viajar. Não importava se a gente tinha dinheiro ou não, a gente sabia que se a gente quisesse, a gente iria conseguir, por mais difícil que isso pudesse ser. E assim nasceu o nosso projeto chamado Mundo Sem Muros. Tem o nosso Instagram, o nosso YouTube, que são as principais plataformas, e com eles a gente tenta passar aí pra vocês um pouquinho da nossa história. Não foi nada fácil tomar essa decisão aí de largar a zona de conforto, sabe, largar o emprego e tudo mais pra começar a viajar, até porque diferente da maioria das pessoas, não foi quase nada programado, a gente só programou o primeiro país que a gente iria fazer o Workaway, né, que a gente começou viajando fazendo Workaway, e o resto foi tudo acontecendo na estrada, a gente não planejou nada mesmo, então bateu medo sim, bateu muita insegurança, principalmente pela questão financeira, porque a gente também não se programou quase nada, né, para juntar dinheiro e tudo mais. Mas a gente sabia que se a gente seguisse realmente o nosso sonho, se a gente seguisse o que estava dentro do nosso coração, a gente de algum jeito iria fazer isso acontecer. E realmente aconteceu, a gente conseguiu, a gente aí viajou 1 ano e 2 meses sem parar, passamos por 10 países bem diferenciados entre si, teve muito perrengue, teve muita história para contar, teve muito aprendizado e experiência, e é um pouquinho desse aprendizado que a gente quer passar para vocês, nessa área aí de viajar barato, o que a gente fez, como é que a gente conseguiu aí se manter nesse 1 ano e 2 meses, e de que mostrar que é possível sim viajar com pouco dinheiro, que a única coisa que precisa é querer. Pra vocês terem uma ideia dessa nossa economia, a gente saiu do Brasil com 4 mil reais cada para gastar na estrada já na viagem, e esses 4 mil reais duraram para 6 meses. Então a gente só exclui desses 4 mil reais gastos muito pessoais, né, como equipamentos, e também a passagem de saída do Brasil, que também foi muito barata. Então vamos pro que interessa, porque provavelmente vocês estão ansiosos aí pra descobrir como é que faz pra viajar barato. A gente resolveu separar em 5 tópicos. Esses 5 tópicos eles vão abranger vários subtópicos, então não fica aí pensando, só 5 coisas pra viajar barato. Não, dentro desses 5 tópicos vão ter muitas dicas. Então vamos lá, os 5 tópicos são Work Exchange, Couchsurfing, transporte, atrações gratuitas e parcerias. O que é o Work Exchange? Work Exchange, existem várias plataformas, mas basicamente tu troca horas do teu trabalho, normalmente 4, 5 horas diárias, por comida e acomodação. E isso foi o que mais fez a gente economizar nessa viagem. A gente utilizou em todas as vezes, acho que a gente teve 6 ou 7 experiências de Workaway, que é a principal e melhor plataforma no nosso caso. A gente vai deixar uma lista aqui de vários exemplos desses sites desse tipo, mas o Workaway foi o que a gente tem experiência e a gente pode passar com confiança para vocês. Bom, provavelmente tu deve estar se questionando, né? Eu não tenho nenhuma habilidade, como é que eu vou fazer o Workaway? Mas o Workaway é super abrangente, então tu não precisa ter uma habilidade, basta tu querer. E isso eu falo basicamente em nome de todos esses sites, não só o Workaway na verdade. Pra vocês terem uma ideia, a gente já trabalhou com coisas muito diferentes uma das outras e também coisas que a gente jamais pensou que a gente faria na nossa vida. E para vocês terem uma ideia de como o Workaway é abrangente, envolve diversas habilidades, né, que a gente não precisa necessariamente ter total domínio. A gente já trabalhou cuidando de criança, cuidando de jardim, trabalho pesado com enxada e tudo mais. A gente trabalhou pintando, fazendo fotos e vídeos para uma empresa de tour lá no Egito. Então foram experiências totalmente diferentes uma das outras. E que no final agregou demais na nossa bagagem, a gente descobriu novas habilidades e agrega no nosso aprendizado interior. E essa é uma das melhores partes aí do Work Exchange, assim, não só do Workaway na verdade. Todas elas tu acaba descobrindo novas habilidades
E também acaba tendo essa imersão cultural, que é muito importante, que é bem diferenciada. Tu acaba vivendo com a família, tu acaba descobrindo sobre a cultura, realmente, não de uma forma turística, sabe? Então tu acaba vendo como é que é a rotina das pessoas, o que eles realmente comem no dia a dia, qualidade de vida do local, esses prós e contras de tu viver naquele país. Bom, no Workaway específico a gente precisa pagar uma taxa anual, né? Para quem vai de dupla, fica um pouco mais em conta, mas não é uma taxa nada absurda, e se tu for ver a economia que tu vai fazer com o resto da viagem, vale muito a pena mesmo. Como eu falei, aí o Workaway foi o que proporcionou pra gente uma economia absurda aí na viagem, em praticamente todos os países que a gente teve a oportunidade. E uma coisa muito interessante também que aconteceu aí nas nossas experiências, sempre levaram a gente a conhecer outras cidades ao redor, sabe? Então a gente teve a oportunidade também de conhecer a região sem gastar nada, né? Sem gastar com transporte, muitas vezes sem gastar com também alimentação nesses passeios. Então é uma baita economia mesmo. E aconteceu até da gente não gastar nada nem com itens pessoais, porque assim, acabaram gostando do nosso trabalho, acabaram virando realmente amigos da gente, né? E a gente ia no mercado e ele, não, eu te pago esse desodorante, sabe? Eu te pago, sei lá, uma coisa que tu tá precisando, não precisa gastar em nada quando tu estiver na minha casa. Então aonde que tu vai conseguir uma experiência desse tipo, sabe? E também existe muita flexibilidade, pelo menos no nosso caso, né? Normalmente existe uma flexibilidade de horários, então, amanhã não vou querer trabalhar, eu quero ir conhecer uma cidade, eu quero fazer uma viagem mais longa. Beleza, sabe? Tu pode trabalhar algumas horas a mais no dia anterior ou no próximo dia e conseguir aí conhecer, sei lá, um pouco melhor da região ou fazer uma viagem um pouco mais longa. Pelo menos no nosso caso nunca teve problema nenhum, sabe? O pessoal foi muito gente boa mesmo. Uma coisa assim, até que a gente fala que a gente tem uma casa em cada lugar do mundo que a gente passou, assim. Porque todos os lugares acabou ficando realmente amigos. Todos eles, quando a gente foi embora, rolou ali um sentimento ali. E sempre nos falaram, vocês podem voltar pra cá, não como Workaway, não como trabalhar, mas se vocês estiverem passando pelo país, não esquecem de dar uma ligada, mandar uma mensagem pra vir dar um abraço, podem ficar aqui sem problemas. E acaba que tu cria esse vínculo assim meio familiar, amigo, porque tu acaba realmente vivendo com a pessoa, tendo aquela rotina realmente de família ali, né? Então acaba sendo muito legal que ficou essas portas abertas aí pra gente voltar quando a gente quiser. Só pra vocês entenderem um pouco assim como é que funciona pra te contatar a pessoa, como é que funciona pra te escolher a experiência que tu quer ter. Falando especificamente do Workaway, ele é bem intuitivo, tu escolhe lá o país que tu quer ir, tu pode escolher também filtros, se tu quer fazer trabalho no jardim, eu quero cuidar de crianças. Então tu pode escolher esses filtros, quantas pessoas que tu tá viajando, e aí vai aparecer todas as oportunidades presentes nesse país, para esse estilo de experiência que tu quer ter. Então tu vai lá, tu dê o perfil da pessoa, tu olha os comentários, porque isso é bem importante, tu vê comentários de outras pessoas que já passaram no local, e daí se te agradar, se tu curtir ali o perfil da pessoa, tu vai lá, manda uma mensagem, vê a disponibilidade, vocês trocam ali uma conversa e tudo certo. É bem simples, bem prático assim. Só tem que ficar bem atento aí pra quantas horas de trabalho, se tu vai receber todas as alimentações, porque não é um padrão assim, cada local, cada família, cada empresa estipula de um jeito que eles querem. Então às vezes eles vão dar uma alimentação e acomodação em quarto compartilhado, às vezes quarto privado e alimentação livre. Então tudo depende, tem que rolar aí uma conversa aí pra ver se realmente supre as tuas expectativas. E dentro do Work Exchange, a gente acabou falando muito do Workaway, né? Mas tem oportunidades bem diferentes, assim, sites bem diferentes para quem quer experiências somente em fazendas ou para quem quer experiências mais em hostel. Então são sites bem diferenciados entre si. Então vale a pena dar uma olhada, vale a pena ver o que mais se encaixa no perfil. O Workaway ele é um pouco mais abrangente, então ele acaba pegando aí de todos os tipos de experiências. Mas a gente acabou também deixando nessa lista oportunidades bem diferentes, que não é tanta gente que conhece. E também não são tantas oportunidades ao redor do mundo. A gente não conseguiu, a gente é cadastrada, mas a gente não conseguiu essa oportunidade, porque nos países que a gente estava não tinha para aquele período, que é tu ficar na casa da pessoa quando a pessoa está fora. Geralmente são pessoas que têm algum bichinho de estimação, tem aí cachorro, gato, tem algum bichinho de estimação que ela não pode deixar sozinha, que ela precisa ali de uma atenção, precisa dar comida todo dia, precisa passear.
tu fica com esse animalzinho cuidando da casa enquanto a pessoa tá fora, viajando. Então é uma oportunidade aí legal, um trabalho acho que é bem prazeroso aí cuidar de um bichinho de estimação. E também é uma forma de economizar, né? Tu vai acabar não gastando com acomodação, mas nesse caso tu vai ter que arcar sim com a tua alimentação. Mas não deixa aí de ser uma dica aí também de Work Exchange. Bom, o Couchsurfing também é uma outra plataforma online, diferente do Workaway, ele não é de oportunidade de trabalho, mas ele é de oportunidade de tu conviver um pouquinho aí alguns dias com uma pessoa local, para te trocar experiências também, e a pessoa ela te disponibiliza o sofá da casa, ela te disponibiliza um colchão ou até mesmo um quarto para te ficar aí por algumas noites. Diferente do Workaway, ele possui duas contas, uma conta gratuita e com limite de solicitações, acho que por semana, e uma conta premium, tu pode enviar quantas solicitações tu quiser. A gente já teve experiências boas com Couchsurfing, aí a gente já fez em vários países, mas todos foram muito legais, pessoas muito receptivas. Foi uma experiência assim legal de conexão com a cultura do local. Só que é um pouco diferente do Workaway, né? Primeiro que tu não vai ter que trabalhar. E segundo que geralmente não são períodos longos. É pra ir pra um final de semana, 4 noites. Não é pra um período aí de um mês, por exemplo, como a gente já passou até 2 meses dentro de um Workaway, sabe? É um pouco diferente. Mas é sim uma forma de economizar, prática e fácil aí. E teve situações aí que a gente precisava realmente de Couchsurfing de uma hora para outra, no mesmo dia a gente acabou conseguindo. A gente não precisou acabar pagando aí por um hostel ou alguma coisa assim. Então realmente, tenta, sabe? É uma experiência legal e tu acaba economizando também. Muita gente acaba ficando apreensiva com relação ao Couchsurfing na questão da segurança. Mas também, como todas as outras plataformas, é super importante tu olhar as reviews da pessoa, né? A gente não chegou a ter experiência com quem não tinha review, né? Claro que toda pessoa merece uma primeira oportunidade, mas eu acho que é mais seguro realmente, né? Principalmente se tu for mulher, a olhar as reviews da pessoa. Então, se tiver review boa, com certeza vai ser uma boa experiência e não tem por que ter medo. Eu falei do Couchsurfing porque eu não vou botar dentro do Work Exchange porque tu não acaba trabalhando, mas dentro de ter uma acomodação sem tu pagar nada, principalmente na Ásia, tu consegue isso de dormir nos templos. Só que aí não vai ter site, geralmente, né? Tu vai ter que chegar no boca a boca lá e perguntar se tu pode dormir naquele templo por aquela noite ou por 2 noites. Explica ali que tu tá viajando, que tu precisa de um local pra dormir e geralmente eles disponibilizam. Então isso também é uma boa ideia, bastante gente tá fazendo isso e tá conseguindo aí acomodação gratuita. Eu acho que sobre Couchsurfing é isso, não tem muito mistério. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a parte do transporte. Top número 1 aí, peça carona. Claro que isso não é a forma mais prática, muito menos mais fácil, mas é uma forma de tu não gastar nada com transporte. A gente demorou um pouco aí para se lançar no mundo das caronas, a gente até se arrepende de não ter experimentado isso antes, mas vamos dizer assim que 98% de todas as nossas experiências com carona, esse pedir dedão na rua mesmo, sabe, foram boas. Meu, e nesse mundo aí das caronas, a gente já pediu carona aí de ponta a ponta da Turquia, por exemplo, foram aí 3 dias consecutivos, eu acho, né, 1.700 quilômetros, só pedindo carona. Foi um perrengaço, mas tá até lá no canal. Tem um vídeo aí mostrando toda essa trajetória. E dentro disso aí aconteceu muita coisa louca, sabe? E é aí que a gente prova que o universo nunca te deixa na mão. E até vou dar um spoiler aí do vídeo, mas não deixem de assistir. Que acabou ficando de noite, acabou começando a chover. A nossa última carona ficou um pouco preocupada com a gente. Era um cara que não falava nada de inglês, nada. De 18 caronas ali na Turquia, somente uma falava inglês. Então o resto foi tudo na mímica mesmo, o mapa, sabe, apontando. A gente se vira. E aí dessa carona, o cara simplesmente não deixou a gente continuar pedindo carona. E ele falou, não, vocês não podem. E ele foi lá, comprou uma passagem de ônibus pra gente pro outro dia, pra gente ir pra uma outra cidade mais perto, e nos levou pra casa dele, nos botou dentro da casa dele, nos apresentou pra toda a família, nos recebeu de coração aberto, fizeram janta pra gente, foi muito louco, assim. Eu sei que em questão de meia hora que a gente pegou carona, nossa ideia era continuar pegando carona e chegar no Couchsurfing, meia hora eu tava com uma criança no colo, a Aline tava tentando se comunicar por mímica com alguém. Então é muito louco, assim, tudo que acontece, sabe, quando tu se abre. Então, pedir carona fica aí no top número 1.
Na nossa viagem, a gente também sempre, além das caronas, a gente prezou pelo transporte público, né, que é sempre o transporte mais barato da cidade. A gente evitou o máximo pegar táxi, até Uber mesmo, que acaba sendo um pouco mais caro, né, só em casos específicos, mas vale a pena experimentar o transporte público, né. Teve casos no Egito até que existe uma diferença muito grande pro transporte público turístico até e pro transporte público local, né? Às vezes até não é permitida essa compra do transporte local por um turista. Mas aí também a gente sempre acaba pedindo ajuda para uma pessoa local e aconteceu de um local, amigo nosso, comprar esse bilhete e a gente ir, sabe? E o transporte público destinado aos locais mesmo. E a gente sempre procurou andar de ônibus, de metrô, de trem, sabe? Que acaba sendo sempre mais barato. E normalmente as cidades possuem um cartão, né, de transporte público, o que acaba também às vezes gerando uma tarifa melhor do que tu pagar o bilhete na hora. E caminhe muito! Não deixe de caminhar, a gente caminhava muito. A gente sempre caminhou muito para ir de um lugar para o outro, a gente evitava até mesmo pegar transporte público, tudo viabilizando aí a economia. Então aí ó, pegue carona, transporte público sempre e sempre fale com os locais, sempre tente se comunicar com os locais, perde toda essa vergonha aí que vocês têm, ataca as pessoas na rua, pergunta, ó, como é que eu faço para ir para esse local, como eu faço para ir para aquele, e tenta descobrir aí qual é a forma mais barata, sabe? Essa com certeza é a melhor forma. E também tenta usar aí o Google Maps para saber o horário de ônibus, isso facilita muito também, da onde que sai, quantas conexões tu vai ter que fazer, tu vai ter que pagar outra tarifa, tu não vai ter que... Então tenta sempre nessa parte ter um planejamento ali na hora, de pensar no teu dia, onde é que tu vai, o que tu vai fazer, para não ficar gastando muito com transporte. Outra coisa muito importante também, que muitas pessoas não vão atrás, é se tu tá numa cidade, principalmente uma cidade turística, né, uma cidade grande, é buscar as atrações turísticas gratuitas dessa cidade. Muitas vezes, aí, por exemplo, museus que tem uma entrada cara, né, normalmente sempre oferecem o dia da semana gratuito, então basta tu ir no site oficial aí do governo e pesquisar qual dia da semana ele é gratuito, então tu vai ter a experiência de ir num lugar massa e de não pagar nada por ele. E isso aconteceu com a gente em Madrid, aí, que tinha muitos museus, lugares históricos, que precisava pagar bilhete de entrada e era bem carinho assim, e a gente pesquisou antes, viu qual era o dia, o horário, que às vezes tem um horário no dia, por exemplo, das 6 às 7, o museu é gratuito. E aí tu se programa e vai lá naquele horário, não paga nada, e tenta chegar antes, porque às vezes a fila é enorme. Então fique ligado aí, sempre dê uma checada no site, porque realmente é um gasto que tu acaba cortando, principalmente se tu gosta aí de visitar museus e esses locais que geralmente precisa pagar para entrar. Vamos falar agora sobre o tópico parcerias, né? Especificadamente parcerias com empresas maiores. Isso aconteceu diversas vezes e para vocês terem uma ideia, aí quase no final da nossa viagem a gente viajou por um país inteiro na Geórgia só fazendo parceria. A gente fez parceria com carro, a gente viajou de carro. A gente fez parceria com hotéis também em diversas regiões do país. Em troca dessa parceria, a gente produziu conteúdo para a empresa de carro e a gente produziu marketing para os hotéis. Isso também pode acontecer muito, né? E vale muito a pena. Se tu quiser fazer algum tour, alguma coisa assim que custa caro no país, pode talvez proporcionar fotografias para a empresa ou fazer um vídeo em troca de tu fazer esse tour gratuito, né? A gente fez isso também e valeu a pena, porque a gente conseguiu conhecer um lugar que a gente talvez não conseguiria ir sozinha. Então a gente fez fotos, fez vídeos e em troca a gente ganhou totalmente gratuito esse passeio. Então essa acho que acaba sendo uma ideia boa se tu não quer ser influencer ou se tu ainda tem as mídias sociais aí consideradas como pequenas, né? Tenta trocar esse teu trabalho por um tour, por um passeio, por qualquer coisa que tu esteja a fim de fazer, por um esporte radical que tu queira fazer. Tudo vem da tua criatividade, sabe? E uma coisa que a gente acha bem importante aí nessa área de parcerias, patrocínios e tudo mais, é que tu faça uma apresentação bonitinha aí do teu projeto, ou uma apresentação mostrando por que tu tá viajando, quais são as vantagens que vai ter da empresa fazer essa parceria contigo. Então, gasta um tempinho aí do teu dia, vai lá no Canva, de repente, o Canva, vou deixar aqui escrito qual é o site para quem não conhece. Lá tu consegue fazer umas apresentações bem personalizadas e é muito fácil de fazer. Então, tu não precisa ser design, não precisa ser nada assim, também não fica aquela coisa meio chatinha de PowerPoint. Então, tu acaba mandando um PDF, fica uma coisa mais profissional, e acaba investindo um pouco aí na estética da apresentação para chegar nessa empresa
e eu acho que dá bastante pontos aí pra tu fechar uma parceria mesmo. É muito importante tu passar a credibilidade de quem tu realmente é, tanto aí pra fazer parcerias, quanto no Couchsurfing, no Workaway. As pessoas querem realmente confiar em ti e ver que tu é uma boa pessoa pra fazer alguma coisa com elas, né? Então ali que nem no Workaway é muito importante também tu ter um perfil bem completo, com todas as informações ali preenchidas, porque tu vai ficar na casa da pessoa, tu vai fazer uma parceria com uma empresa, então a pessoa realmente precisa confiar em ti. Nenhuma empresa vai querer pensar que tu só tá fazendo uma parceria com ela pra ter um passeio gratuito, né? Ela quer saber como que tu pode realmente ajudar ela. Nenhum host de Workaway quer só pensar que tu só quer passar umas férias lá na casa dela, sabe? Sem fazer nada em troca. Nenhum Couchsurfing também vai querer pensar que tu só quer dormir 1, 2 noites ali, usar a casa da pessoa só pra te ficar no bem bom e não ter uma troca legal aí de informações, de troca de cultura, né? Algo que ajudou demais também na nossa viagem, na questão da economia, foi não ter muitos planos. Muitas pessoas procuram fazer o planejamento total da viagem, né? E isso acaba te privando de tu conseguir oportunidades. Ou, por exemplo, a gente estava no Chipre e a gente não tinha planos nenhum para o nosso próximo país, a gente estava fazendo Workaway por lá, e daí, em questão de um dia, apareceu uma passagem super promocional para a Turquia e a gente resolveu comprar essa passagem, sabe? A gente não tinha planos. Então a gente aproveitou essa brecha aí, nessa passagem super em conta, que provavelmente não ia surgir de novo, ainda mais que era uma ilha, né? A gente não tinha como sair, a não ser de avião, então a gente aproveitou e comprou essa passagem. Então isso de não ter planos, não ter uma rota totalmente específica, às vezes é muito bom para a economia. E eu acho que é muito importante ali, além de viajar, sem muitos planos, viajar de mente aberta, talvez seja até mais importante. Tipo, viagem de coração aberto, realmente se joga, sabe? Porque o mundo vai abrir portas, vai abrir muitas portas de diferentes caminhos. E tu vai ter que escolher para qual que tu vai indo, sabe? Então, no momento que tu viaja de cabeça um pouco fechada, com muitos medos, muitas inseguranças, assim, eu sei que acaba surgindo, mas a gente tem que enfrentar, sabe? Isso faz total diferença, porque a gente pode dizer por nós mesmos, assim, a gente acabou quebrando muitas crenças, muitas crenças, a gente acabou enfrentando muitos medos, assim. Nem digo medo de segurança, medo de confiança nas pessoas, mas, por exemplo, a gente morria de medo de mar, de mergulho e tudo mais, ambas. E apareceu a oportunidade, de graça também, numa dessas trocas aí, da gente mergulhar com cilindro e tudo mais, né? E a gente foi lá, mergulhou 12 metros, meu, e foi um bagulho que foi, eu acho que uma das coisas mais incríveis que a gente já fez na vida. E porque a gente acabou se abrindo e realmente querendo enfrentar esse medo, sabe? Acho que a viagem é muito mais do que tu conhecer outras culturas, de tu ir para outros países. Eu acho que é muito além, sabe? Eu acho que é uma viagem interna também. Tu acaba aprendendo muito sobre ti mesma e tu acaba enfrentando muito dessas barreiras que tu tem interna, tanto de crenças, né, como a gente falou, quanto de medos. Então, vai em frente e também não desiste, porque não é fácil, a gente não pode mentir aqui de que foi tudo lindo, foi tudo maravilhoso. Não foi, muito perrengue, foi muita dormida em aeroporto esperando voo um dia inteiro, foi muita espera por carona, sabe? Não é uma coisa totalmente agradável tu viajar sem dinheiro, sabe? Tu sai da tua zona de conforto, tu tá numa apreensão ali, sabe? Só que é uma vivência totalmente intensa, é um aprendizado que tu jamais vai ter numa faculdade durante 4 anos, sabe? Jamais vai ter aquele aprendizado na tua rotina normal, trabalhando num escritório, sabe? Então, apesar de todas essas dificuldades, de todo o cansaço emocional, de todo o cansaço psicológico e físico, a gente tem que encorajar vocês de que viajar é possível, de que viajar vale a pena, porque é bem mais do que só viajar. E de que viajar é só querer, não tem nada além disso, sabe? Meu, se tu não tá com grana pra comprar passagem, vai vender brigadeiro na rua, sabe? Tudo tem como. Tudo tem como, basta tu querer realmente aquilo. Se precisava aí de realmente um conselho, e se estava na dúvida aí se viajar barato vale a pena, não vale a pena, espero e faço uma poupança. Não espera, vai, sabe? Se tu esperar demais, tu acaba desistindo, tu acaba deixando medo e a insegurança te tomarem. Não pensa muito. Pega e vai. Bom, e só pra finalizar esse vídeo aí, a gente costuma dizer que a nossa viagem foi voo em queda livre sem paraquedas, sem saber onde que ia ser o chão, se a gente ia se machucar, se ia ter um trampolim.
A gente não sabia, nossa única vontade era realmente curtir essa queda livre, sabe? E realmente se sentir viva. E foi assim esse 1 ano e 2 meses viajando sem parar. E a gente não pode dizer que foi fácil ou que não teve momentos difíceis, não teve momentos que a gente pensou em desistir. Mas ao mesmo tempo a gente nunca se arrependeu, sabe? A gente nunca se arrependeu de nada que a gente fez na viagem, a gente nunca se arrependeu de todas as nossas escolhas, da gente ter deixado toda a nossa vida aqui no Brasil pra explorar esse mundão aí. Em breve também a gente já vai estar de volta. Então se tu tinha alguma dúvida ou se tu precisava aí do empurrãozinho, toma esse empurrãozão aí nosso, porque tudo é possível, realmente. É meio clichê falar isso, né? Mas é realmente, só basta querer. A única coisa que tu precisa é querer e te mudar. E se tu quer, realmente mete a cara, enfrenta aí os teus medos. Meu, se tu tem vergonha, se tu acha que tu não vai conseguir por causa de vergonha, tu só vai conseguir se tu tentar, sabe? Então tem que realmente dar a cara a tapa. E depois disso eu tenho certeza absoluta de que tu vai evoluir muito. E eu acho que esse é um dos principais presentes aí da viagem. Bom, acho que é basicamente isso. A gente passou um pouquinho aí das coisas mais importantes que a gente considera e que realmente fez uma grande diferença no nosso orçamento aí na viagem. Espero que tenha ajudado aí um pouco vocês. Espero que tenha motivado também vocês a viajarem. E qualquer dúvida que vocês tiverem, também pode nos mandar no Insta, a gente sempre responde, não tem essa não. A gente sempre tenta ajudar todo mundo. Não deixe de seguir lá no YouTube também. Vou deixar aqui as redes sociais, então, Insta e YouTube, que são as principais. Para dar um gostinho de quero mais aí pra vocês, empolgar vocês aí pra se jogarem no mundo também. A gente vai terminar esse vídeo deixando aí pra vocês como foi esse 1 ano e 2 meses, como foi essa viagem, um pouco de todo o sentimento que passou e de todo o aprendizado que a gente teve. Então curtam aí e até mais! Oi, mãe. Que bom que atendeu. Oi, filha. Tudo bom? Tá tudo bem, sim. A viagem tá sendo incrível. Claro que viajar nem sempre é fácil, mas com certeza esse tá sendo o maior aprendizado das nossas vidas. Fico muito feliz por vocês, mas quando vocês vão sossegar dessas viagens? Eu não sei, mãe. Agora a gente pertence ao mundo. Não almejamos vida longa e tampouco de futilidades materiais. Almejamos uma vida onde possamos ser inteiras, 2 fragmentos de um todo que desejam sentir todos nós como um. E no vai e vem da aventura pelo desconhecido, encontramos a nós mesmos, espíritos livres em um mundo coberto de possibilidades de expansão, que lutam para quebrar os muros da vida, para que possam enxergar, através das ruínas dos pensamentos, o mundo com os próprios olhos e, acima de tudo, senti-lo com o coração. Quais os muros que impedem de tornar os seus sonhos reais? Oi? Oi? Tá aí ainda? Sim, mãe. Eu queria dizer uma coisa pra vocês. Queria que vocês lembrassem sempre do seguinte:
que, independente das asas que vocês criaram para voar, nunca se esqueçam das raízes, para onde sempre vocês podem voltar. Com certeza, eu nunca vou esquecer. E acho que a gente sempre vai estar conectada de uma forma ou de outra, porque afinal de contas, todos nós somos um.